Eu acho desumano realmente a gente ter... Mas peraí, isso é prioridade? Um país onde nós temos miseráveis, falta de saneamento, falta de emprego, gente sendo assassinada, 60 mil pessoas por ano, preocupado com o bem-estar do preso. Sim. Vamos dar bem-estar para a população primeiro. Sim. Tem que dar bem-estar para a população primeiro. Tem que ter uma prioridade. Eu acho que a gente vive o primeiro momento de uma guerra de informações, né, onde vem de várias fontes e a população fica perdida, né, porque são veículos ou pessoas que você deposita uma credibilidade, mas que são dados ou informações totalmente diferentes. E aí e vejo muito essa questão da polarização, é o que você está falando, Edinho, muito mais na questão dos costumes do que efetivamente de projeto. Até estávamos ontem aqui conversando com o Rafael Demarque e eu citei esse exemplo com ele, porque tem a PEC da anistia dos partidos políticos, né? E o Rafael do Republicanos, né? E eu fui fazer uma pesquisa, né? Passou na CCJ e partidos de direita, né? Boa parte do PL, boa parte do Republicanos a favor da PEC da anistia e a esquerda com o PT. Tivemos dois polos, tanto de direita quanto de esquerda, que votaram integralmente contra. O Partido Novo, representando a direita, e o PSOL, exatamente. Então, nessa parte de projeto, eu vejo pequenos segmentos, tanto da direita, né, e aí eu destaco o Partido Novo nesse sentido, e pequenos segmentos da esquerda, e eu vejo o PSOL distanciado do PT. Você enxerga assim? Eu vejo assim também, e eu vou dizer para você o seguinte, quer dizer, o que fica mais claro para a gente é aquilo que eu disse. Hoje em dia, no campo econômico, existe já muita confusão, mas poucos são aqueles que defendem, né, o Estado, gerente, gestor. O PT ainda defende isso. Infelizmente, ainda é uma esquerda arcaica nesse pensamento. Existem setores mais evoluídos lá dentro, mas a maioria ainda pensa dessa forma. Agora, uma coisa que está em pauta hoje, e que eu ouvi várias pessoas de esquerda, pessoas que são muito bem formadas do ponto de vista ideológico, né? Criticando essa pauta identitária e deixando de lado aquelas pautas que levaram a esquerda ao poder em vários países, inclusive no Brasil. Quais foram as pautas? Melhora de vida para o trabalhador, para a população, essas coisas. Não, hoje eles estão preocupados com o quê? É a pauta identitária. É tudo, todos... É o trans isso, é o trans aquilo, é botar uma mulher negra de esquerda no STF. Não cabe isso, sabe? Essa divisão que eles vieram criando, porque eles se perderam na pauta econômica, e aí começaram a pegar a pauta identitária, que é aquele woke, né, que os caras chamam, a agenda woke, eu nem sei falar direito isso aí, né? Que não é só no Brasil, é no mundo. Mas Edinho, assim, eu entendo perfeitamente sua crítica, igual você tem que trazer senão não vira café com bolo. Aliás, eu critico muito. Nossa identidade, eu critico muito até a indicação, né, de um ministro para o STF do presidente, né? A gente está trazendo muita política para um órgão que é judicial, né? E da mesma forma que se critica, olha, mas o PT há uma pressão, né? E o Lula bateu o pé e falou, não vou ceder, mas também teve a fala do Bolsonaro que queria um ministro terrivelmente evangélico. Acho que as duas falas são ruins, na verdade. Bobagem. É o tal negócio. Ele para se contrapor àquilo que a gente vem vivendo as últimas décadas, ele radicalizou. E talvez essa radicalização dele tenha surtido um efeito contrário. Criou uma rejeição que ele trouxe para ele desnecessária. Acho que talvez não é a palavra certa. Talvez que se houve uma transição. Eu acho que o choque de administração é muito importante. Quando entra Bolsonaro, a gente esperava uma coisa diferente. Quando ele trouxe pautas como essa de radicalizar alguma coisa, ou falou termos como esse, para mim, que eu queria ouvir uma pessoa nova, para mim foi decepcionante, tá bom? Não tô... Eu achava... Eu gostaria de ter uma pauta técnica, sabe? Então, uma pauta... Ali, né? vamos lá. Não conversa de palanque. Primeiro ano, reforma da Previdência.
não foi aquela que seria necessária, mas conseguiu avançar, que tinha começado no governo Temer. Em 2019 nós conseguimos avançar nisso. Que foi um avanço. E que nós vamos ter que falar de novo daqui a pouquinho. O mundo inteiro está falando. Por quê? Porque as pessoas estão envelhecendo. Isso tem que ser discutido a cada 5 anos, na verdade. Isso aí nunca O cálculo atuarial tem que ser sempre revisto. E aí essas idades vão ter que ser revistas. A contribuição tem que ser revista. Tá? Não adianta você querer ter um direito. Nesse ponto, que não vai ter. Eu vou até dar os parabéns nesse ponto, porque ele sempre foi contra, e quando ele sentou na mesa e viu a situação, ele entendeu que é importante. Então você pega o seguinte, olha lá. Ele viu que o que ele pregou durante o tempo que ele estava em Brasília, que era contra, ele percebeu que ele estava errado. Isso é bonito, isso é a presença de um gestor. Sim. Outras coisas também. Por exemplo, tinha lá mais de 60 mil cargos de comissão. O que ele fez? Ele cortou mais da metade. Ministérios. Como é que ele montou o ministério dele? Ele não deu para partido, ele não loteou para os partidos políticos. Posso ele pegou. Aqui, não? Pode, lógico. Nem todos. Não, ele errou em alguns casos. Não, errou feio. Sim, na educação, por exemplo, ele errou muito. E não foi por conta de pressão partidária, foi erro pessoal dele. Não, poxa vida, ele colocava a pessoa que até o currículo estava falso. Pô. Ele não sabia, ele não tinha um plano para aquele ministério que é importantíssimo, da educação. Saúde, ele chegou a colocar ministro que nem sabia o nome. Então, assim, agora, por outro lado, você sabe muito bem, eu sempre falo, sou fã da Tereza Cristina, da Ministra da Agricultura. Tereza Cristina, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, Tarcísio. Rogério Marinho, aquele pernambucano que agora eu me esqueci o nome, que toca sanfona lá, o sanfoneiro que era do turismo. Eu posso falar da Tereza Cristina, que eu acompanhei ela. Eu acompanhei fantástica. Ela mulher super preparada. Eu sou fã dela. Outra coisa, ela Ali, poderia ser presidente da República, eu votaria nela. Eu acho que os erros pontuais que aconteceram, e eu digo assim, para mim o mais grave foi na educação. Na educação, porque ele errou com todos os nomes que ele colocou na educação. Ele errou com todos os nomes, mas ele tentou. Agora, nós temos que levar em consideração também o seguinte, primeiro, 2019, Brumadinho, a maior seca, 2020, pandemia, 2022, guerra da Ucrânia. Olha o tanto de coisas que atrapalharam esse governo. Sem contar que quando a Dilma foi cassada, teve o impeachment dela decretado pelo Congresso Nacional, olha o país que nós estamos recebendo, que Temer recebeu, e que conseguiu em 2 anos melhorar um pouquinho. O Temer em 2 anos fez... Um pouquinho ele conseguiu melhorar. Porque nós vivemos sem guerra, sem pandemia, sem nada, a maior recessão da história desse país. Sim. Com Dilma. Não, depois de 16 anos de PT, sim, nós herdamos um país quebrado. E até fala assim, né, todos esses fatores, inclusive internacionais, logicamente que podem interferir de uma forma positiva ou negativa para um determinado governo. O Temer, que ficou nesse meio, ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, né? Que estão querendo acabar. Exato. E assim, o que a gente vê, o que a população não entende, tenta entender, assim, a gente tem um congresso com muitos congressistas e o leigo vê o que aquilo não anda. Uma outra guerra que eu cito é a força do presidente da Câmara. A impressão que dá é de que ele manda mais que o presidente. O presidente, independente de ser Bolsonaro ou Lula, ele fica refém dessa figura. E você sabe quando isso aconteceu de uma maneira muito mais forte, né? Não sei. O Eduardo Cunha começou a fortalecer o presidente da Câmara, só que o Eduardo Cunha depois também acabou caindo em desgraça. E quando o Rodrigo Maia assumiu lá a presidência da Câmara, eles criaram o tal do orçamento secreto. Foi uma criação da Câmara, que o Bolsonaro vetou no primeiro momento e a Câmara derrubou. Então, os presidentes passaram a ser meio que reféns da Câmara. Rodrigo Maia foi reeleito depois, inclusive dando um balão, né, na lei e na Constituição. Então ele ficou 4 anos. E ele atrapalhou bastante o governo no início. Tanto que o Bolsonaro teve que negociar apoio com o Centrão, mas foi um apoio negociado de uma maneira diferente daquilo que até então estava se vendo. Porque o Centrão não saiu nomeando todo mundo igual a gente vê agora, foi criando o ministério como a gente vê agora, tá? Mas ele teve. Por quê? Senão não ia ter governabilidade nenhuma. E ele teve que ceder.
Assim como o Lula, a primeira coisa que ele fez, vou acabar com o tal do orçamento secreto. Bateu o recorde de liberação de emenda no orçamento secreto nas votações lá do marco temporal e a outra. E como a gente quebra isso, Edinho? Porque é necessário na política, existe, né, o diálogo ali, tem que compor. Né? Mas a gente percebe uma composição tóxica. Complementando a sua pergunta, como é que a gente faz para as promessas de campanha serem reais? Bom, primeiro, Seria reais, cumpridas, né? Primeiro é o seguinte, a gente não tem que acreditar em promessas de campanha. A gente tem que ver se é factível, se é possível. É possível. Né? Então não adianta, o cara fala, vou fazer não sei quantas mil casas, não sei quantos isso, não sei quantos... Mas o orçamento como é que está? Quanto você tem de capacidade de investimento? Né? Então a gente não pode acreditar em promessa. Não é por aí. A gente tem que ter mais o pé no chão. A gente tem que conhecer melhor aquele cara que a gente vai votar. Isso é fundamental. Sim. Vamos lá, nós estamos falando de pautas aqui. O Congresso hoje tem uma força que nunca teve. Exato. E existe um conflito recente, Congresso e Judiciário. Então, mas não é só Congresso e Judiciário. Qual é hoje o poder mais enfraquecido? Deveria haver um equilíbrio entre os três poderes, mas qual que é o mais enfraquecido de todos? É o Executivo. Por quê? Ele está sentado no colo do Legislativo e todos eles estão sentados no colo do Judiciário, que está cometendo uma aberração atrás da outra. Você é advogado. Eu, como advogado, eu fico envergonhado de ver o que está se fazendo no STF. Então, eu não vou falar de política, vou falar do direito. Sim, do direito. Um inquérito que está aberto desde 2019, um inquérito do fim do mundo, que foi chamado pelo Celso de Mello. Quer dizer, é o inquérito do fim do mundo. Tem tudo lá dentro. Sabe que aqui, desculpa, estão fazendo a pergunta, que o STF pode legislar, executar e julgar? Aí esse é o Miqueias. Rubens fala, a sobreposição dos poderes está evidente com a conduta do STF. Acovardamento da legislação brasileira. O Congresso deve ter força, mas são covardes. O que você acha? Isso é uma questão fundamental. Acabamos de tocar nesse assunto Nesse agora. assunto. E assim, né, a gente, quando tem essa visão judiciário, se pensa muito no STF. Mas vamos analisar o nosso judiciário como um todo, né, Edinho? A gente tem juízes com 80 mil processos. Um juiz para cuidar. Quantos despachos ele dá diário? 500 despachos. Isso humanamente não consegue ter. Esse é um problema. Exato. E aí, com todos esses problemas que nós temos, sabendo, por exemplo, que aqueles ministros do STF têm alguns milhares de processos com eles, mas eles pegam e decidem aquilo que eles querem decidir em questão de meses, em questão de dias, quando quer. Quando quer. Então, mas esse é um problema. Usurpando, inclusive, eu concordo, função. Eu concordo com você, Edinho, mas eu vejo esse mesmo problema no Congresso, que algumas pautas importantes, as reformas necessárias, a gente fala desde o primeiro governo Lula lá atrás. Não sai. A reforma administrativa. Administrativa, política. Quem é que tem, por exemplo, tributária. Saco de fazer. Porque você vai mexer com o quê? Com o direito adquirido de quem? De funcionário. Sim. E hoje nós temos uma máquina absolutamente obsoleta, paquidérmica. Quando você pega mais de 50%, em alguns lugares 80% do orçamento comprometido com pagamento de folha e despesa, com funcionalismo e previdência, nós estamos no fim do mundo. O que você acha dessa questão dos sindicatos? Bom, é um absurdo você ter a contribuição obrigatória. Ponto. E eu acho que os sindicatos são necessários. Eu acho que eles são necessários. Todo lugar tem a sua importância. Todo lugar tem sindicato. Tem sindicato. Só que no Brasil nós temos mais de 10 mil sindicatos. Somando os sindicatos que existem em todos os outros países, não dá o número de sindicato que nós temos aqui. Por quê? Porque, é negócio. Você montar Se tornou negócio. Você e acaba enfraquecendo até, né? As denúncias que nós tivemos nos governos Lula, por exemplo, da venda de carta sindical. Chegou a ter mais de 15 mil sindicatos. Os caras compravam carta sindical e estava lá até o valor, determinado tal. E aí? Cara. Então nós temos que realmente ter uma reforma profunda do Estado brasileiro. E sabe o que acontece? Aí nós temos que passar por uma outra coisa, que é a questão da educação. E aí você vai falar, poxa vida, mas a gente precisa investir mais em educação.
Você sabia que o Brasil é um dos 5 países que mais investe em educação no mundo? Quer dizer, a gente tem que investir melhor, né? Ah, nós temos quase Investir 6. melhor ou administrar melhor o dinheiro? Investir melhor, administrar melhor, ter menos corrupção, menos desvio e ter uma pauta objetiva na formação dos nossos estudantes, da nossa população. O que a Coreia fez para se tornar um tigre asiático? Em 20 anos. Sim. Em cima da educação. Exato. Você ensinar. Não é ensinar, né? Você pega nas escolas, é piada. O professor hoje está mal formado, infelizmente. Uma grande parte está mal formado. A culpa não é dele, a culpa é do sistema. Do sistema, né? mal remunerado. Aí ele não sabe matemática para ensinar matemática. Ele não sabe português para ensinar português. Então ele entra nessas pautas identitárias que a gente tem visto hoje. As denúncias que estão sendo feitas na sala de aula. Então a criança sai, o adolescente sai da sala de aula sem saber fazer conta, sem saber escrever, sem saber interpretar um texto. Nós temos que mudar isso. Sim. E as matérias, né, que eram consideradas básicas ou ainda são, uma má formação e muito rígido, né? Agora alguns governantes estão tentando implantar a educação financeira, que são coisas, né, importantes. A gente vive essa revolução tecnológica, né? A gente tem que preparar nossos jovens, embora eles já né, questão de jogos, eles já são muito mais avançados que nós, mas a gente precisa investir no mercado, que a gente traz técnicos de fora.